Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à live da semana. Nessa semana, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Lei de Proteção de Dados na área da saúde. Para falar um pouquinho a respeito desse tema, nós teremos como convidada a doutora Juliana Matos, que será em breve apresentada devidamente. Enquanto, por hora, nós recebemos os nossos convidados. Agradeço a participação da doutora Cirlei Oliveira, da doutora Cíntia Castro, doutora Gênesis. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? Talvez ao longo da nossa conversa não seja possível cumprimentar a todos, já justifico antecipadamente, às vezes, o meu silêncio em cumprimentá-los. Caio também, seja bem-vindo. E ao final nós vamos dar um breve espaço para que vocês possam tirar eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito do tema. Tá? A doutora Juliana já está online. Mamãe, seja bem-vinda também, a senhora entrou agora. A nossa Constituição Federal prevê no seu artigo 5º que todos nós somos iguais perante a lei. E é assegurado a todos os brasileiros e estrangeiros que aqui vivem a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí no seu inciso 7º, nós temos que também é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto quando haja determinação judicial para tal. A fim de complementar essa previsão constitucional, os conselhos federais criaram resoluções que regulamentam o exercício profissional na área da saúde. E essas resoluções dão asa aos códigos de éticas profissionais, onde está previsto que os profissionais da área da saúde são obrigados a guardar sigilo a respeito dos atos que são praticados, bem como as informações que obtenham a partir do desempenho das suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Quais são esses casos? Seriam por motivo justo, pelo dever legal ou pelo consentimento formal, ou seja, por escrito, de cada paciente. Tal vedação, ela ocorre inclusive quando a obrigação de sigilo é exigida para ações de dados para meios judiciais. No caso de quando o profissional da saúde ele é chamado como testemunha, ainda assim ele deve guardar sigilo e se esquivar, justificando a impossibilidade de fazê-lo. O que se aplica também na área penal, na área civil, na área de cobrança de honorários, seja judicial ou extrajudicial. Ainda nas regulamentações dos exercícios profissionais da área da saúde, há previsões que assistam ao sigilo com relação aos prontuários médicos. Por quê? Porque os prontuários médicos, eles são do paciente. É nele que estão contidas todas as informações referente aos procedimentos realizados com o paciente, desde o seu primeiro atendimento. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele fala com relação a dados, cadastros, apenas referente à proteção dos mesmos congêneres, não falando nada com relação à proteção de dados em outros sentidos. Diante da ausência dessa lei, de lei pregressa que regulamente o sigilo de dados, foi criado em 2018 a Lei de Proteção Geral de Dados. A respeito dessa lei, para falar um pouquinho dela, hoje nós vamos convidar a doutora Juliana Matos, advogada inscrita na OAB desde 2013, pós-graduada em Direito Previdenciário e em Direito Digital e Compliance, sócia do escritório Barbalho e Matos, com ênfase em consultoria e governança de dados,
com sede em Goiânia. Doutora Juliana está online. Vou convidá-la agora. Cadê a doutora Juliana? Achei. Doutora Juliana. A confirmação dela, né? Para que ela possa participar conosco e discutir um pouquinho a Lei Geral de Proteção aos Dados. Oi, Oi, doutora Juliana, seja bem-vinda. boa noite, estão me ouvindo? Aqui tá tudo ok. Ok? Aparentemente está tudo ótimo. Boa noite, queria agradecer a todos que estão nos assistindo. É, Agradecer aqui, tá, minha vizinha, meus pais, doutora Daniela, minha vizinha também, minha parceira de trabalho. E é isso, doutora. Agradecer o convite, agradecer Seja bem-vinda. dividir aqui com você essa live, uma profissional que admiro muito, que tem uma bagagem enorme, né, na área da saúde. Então, nada mais importante e honroso para mim do que debater com você hoje sobre esse assunto tão importante, né, que é a nossa privacidade, a proteção dos nossos dados. Seja muito bem-vinda mesmo. A honra é toda nossa de te receber aqui nesse momento para discutir uma questão tão delicada quanto os dados de uma pessoa, né? Coisa que já está previsto na Carta Magna, que eles são invioláveis, porém, ainda assim insurgem violações desses dados. Doutora, a senhora pode falar para a gente um pouquinho a respeito do que é essa Lei Geral de Proteção aos Dados? Bom, essa lei, como a doutora mesmo mencionou, né, que apesar da gente já ter um princípio básico na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, né, com relação à nossa privacidade, não só a nossa privacidade, mas a inviolabilidade, né, das nossas informações, né, do sigilo, enfim, da nossa privacidade. Sempre se infringiu, né, e com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da sociedade, né, onde os dados passaram a ser usados, né, de forma exponencial, né, através de algoritmos aí nos meios digitais, houve a necessidade de se criar normas, né, para controlar isso, controlar a nossa privacidade, né, as nossas informações pessoais. E iniciou esse movimento, iniciou na União Europeia, né, com a GDPR. A União Europeia ela foi pioneira nesse assunto, né, na regulamentação da proteção de dados pessoais, justamente por conta, né, desse crescimento exponencial na área tecnológica. E a União Europeia ela fez a seguinte exigência na GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ela fez a seguinte exigência: todos os países que manter relações comerciais ou informacionais com a União Europeia vão ter que se adaptar às novas regras de proteção de dados pessoais. E o Brasil, por fazer parte, né, desses pactos internacionais e, né, fazer parte também do comércio europeu, teve que se adaptar a essas regras e em 2018, depois de muita discussão no Congresso, eles publicaram a Lei 13.709 de 2018, que trata da proteção de dados pessoais, né? O seu maior objetivo é proteger os dados pessoais, não só nos meios digitais, mas também em documentos de papel, né? Dados físicos ali que a gente fala que está em documentos de papel. E para todas as pessoas que fazem o tratamento ou o uso, né, de dados pessoais, empresas, né? Aqui no nosso caso, nosso tema de hoje, hospitais, clínicas, farmácias, profissionais autônomos, psicólogos, esteticistas. Então, todas as pessoas naturais ou jurídicas que fazem uso, né, ou tratamento de dados pessoais para fins lucrativos, né, deve se adequar e estarão submetidos à LGPD. Mas o que a gente tem mesmo é que a lei, né, o boom mesmo, o que levou à criação da lei foi esse crescimento tecnológico e essa expansão, né, de
de tratamento de dados nos meios digitais. Então, quando a gente fala em dados pessoais, o que são, quais dados nós nos referimos? Quais que seriam esses dados pessoais? Bom, doutora, a LGPD ela traz duas definições de dados pessoais. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? O dado pessoal, ele é um dado de uma pessoa física, né? Que seja capaz de identificar a pessoa ou tornar possível a sua identificação. São exemplos de dados pessoais. O nome da pessoa, o RG, o CPF, endereço, telefone, e-mail, cartão de crédito. No nosso caso aqui, né, no caso em tela, código de prontuário, número de prontuário, ficha médica. Então, tudo isso é dado pessoal. O dado pessoal sensível é aquele que traz informações sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa da pessoa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político. No nosso caso, dado referente à saúde da pessoa, né? Então a gente sabe aí que os prontuários médicos, as fichas médicas, tudo que é dado que você dá num hospital, numa clínica, que está relacionado à sua saúde, ele é considerado dado sensível. Então, a área da saúde, os profissionais que atuam na área da saúde, as PJs, pessoas jurídicas que atuam na área da saúde, elas estão tratando dados sensíveis, né? E a lei, ela traz um rigor maior para quem faz o uso ou tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Primeira regra básica, né, que a LGPD traz para quem faz o uso, né, ou tratamento de dados pessoais sensíveis é o consentimento. Se não houver consentimento do titular desses dados sensíveis, não há tratamento e nem uso dos dados, tá? Então, o consentimento, ele é indispensável para quem faz o tratamento ou quer fazer, né, uma empresa, por exemplo, uma PJ, que queira fazer o tratamento e o uso de dado pessoal, ou que necessita, né, que hoje, qualquer lugar que você vá, numa farmácia, se você for comprar um remédio, ali eles vão tratar um dado pessoal até sensível, né, porque está relacionado à sua saúde. Te interrompendo um pouquinho, aconteceu comigo hoje, o seguinte, eu recebi a ligação de uma clínica estética perguntando se eu iria continuar se eu tinha interesse no tratamento. Eu falei, não tenho interesse no tratamento. Mas a senhora utilizou tal medicamento. Eu falei, oi? Como assim? Quer dizer, eles conseguiram o meu número de telefone e conseguiram o medicamento que eu teria adquirido. O número de telefone eu até entendo que talvez ele tenha sido passado, porque a pessoa que trabalhava na clínica deve ter se mudado para a clínica que me ligou. Mas daí, a ligar me perguntando, mas você adquiriu tal, foi um ácido que eu passei, né? Você usou um ácido e você usou, então eu queria saber como é que você tá. Você tem interesse em continuar o tratamento? Eu tô te oferecendo esse tratamento. Eu falei, não, mas espera aí, né? Isso seria quebra de dado pessoal e sensível ou só do dado sensível? Com certeza. Né? Houve aí na verdade a gente costuma dizer na LGPD, a gente trata muito essa questão como vazamento de dados, né? Vazamento de informação, mas aí no caso, né, a lei ainda não está em vigor, mas se já estivesse, ou a gente poderia caracterizar como uma fraude da farmácia de onde você comprou esse produto, né? Ou até mesmo do fabricante, né? Porque o fabricante, a pessoa que fornece aquele medicamento para aquela farmácia, ali ela é uma empresa cuja qual ela tem divide informações, é uma empresa, né, que tem uma relação comercial. Então, tanto os parceiros, o fabricante, o fornecedor, a própria farmácia agora, todos estão sobre as exigências, né, as regras da LGPD, quando ela passar a vigorar. Então, houve aí sim uma fraude. Essa empresa, se a LGPD já estivesse em vigor, poderia ser punida severamente com multas altíssimas, porque a própria empresa, a própria farmácia, utilizou dos seus dados sem o seu consentimento, sem a sua autorização expressa. E como
comercializou os seus dados. Isso a gente fala que é comercializar. E foi por esse motivo, não é exato, mas o principal motivo de terem, né, criado a LGPD, de terem o Congresso ter se movimentado para regulamentar isso, foi por conta dessas relações comerciais que a gente tem hoje na internet, que a gente fala que é marketplace, enfim, que uma empresa, o quê? Por exemplo, um Facebook que tem dados de milhões de usuários no mundo inteiro, sabe o que a pessoa gosta de consumir, gosta de se alimentar, gosta de vestir, interesse em música, estilo de música, livros que gosta de ler, o que a pessoa gosta de fazer, né? Exercício físico, atividade física, quais são os medicamentos que ela usa, né? Então, tudo isso ali tá dentro daquele banco de dados daquela empresa, né? Ali são dados dando o exemplo do Facebook, tem dados sensíveis, dados pessoais. E aí essas empresas, o que elas fazem? Elas pegam esses dados e comercializam. Vou passar esses dados para uma empresa que tem interesse em vender aquele medicamento. Olha, essa pessoa aqui gosta de consumir esse tipo de música. Ou essa pessoa aqui gosta de comprar esse tipo de marca, né? De bolsa, de sapato. Ou essa pessoa aqui sofre desse problema, ela gosta de usar esse tipo de medicamento, né? Eu, por exemplo, tenho um problema com acne. Lembrei de você quando você falou do ácido. Porque eu comprei um ácido essa semana. Falei, poxa, será que o farmacêutico ou a empresa, ou a clínica vai me ligar falando que eu estou precisando de tratamento de estética? Então, é justamente por isso, para evitar essa comercialização de dados extremamente sensíveis e pessoais. Doutora, antes de dar o segmento, quero cumprimentar o Ivan, a Juliana Gonzaga, a Dani, você já cumprimentou, Diogo Procópio, Cássia Castro, Leonardo Cunha, Tabajara. Leonardo é meu professor, foi meu professor de Direito Empresarial. Professor Leonardo, abraço. Bruna Parreira, advogando previdenciário, eu não consegui identificar quem é, sejam todos bem-vindos. Advogando previdenciário, doutora Simone. Parceiríssima também. Doutora Sejam Simone, bem-vindos. boa noite. Dando seguimento aqui, quais os principais objetivos e fundamentos dessa lei? Você já começou a falar um pouquinho. Sim. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho a respeito dos objetivos, tipo, finalidades, como é que funcionaria isso? Então, a LGPD, ela parte dos princípios básicos da Constituição. Estou tentando arrumar meu cabelo aqui, que essa franja tá... Ela parte dos princípios básicos da Constituição, né, que são direitos fundamentais, como o direito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, a honra, a imagem, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de comunicação, de opinião, e dentre outros, né? E a lei, ela traz, né, no seu texto legal, né, outros princípios. Por exemplo, né, vou citar só alguns, porque são inúmeros, né? Tem um artigo que só trata desses princípios, e são vários incisos. Eu vou citar os principais, tá? O princípio da finalidade. O que é? A coleta de dados, ela só pode ser realizada com uma finalidade específica. Por exemplo, né, num hospital, ele está colhendo aqueles dados e aí o paciente ou a pessoa que está, né, o titular daqueles dados, ele tem que saber para qual finalidade, né? Você vai estar numa consulta médica e o médico começa a te perguntar coisas que você acha que não tem a ver com o tratamento. Fala, mas por que ele está perguntando isso, né? Será que isso tem a ver com o tratamento, né? Então, isso não pode ser feito. Ele tem que falar, olha, eu preciso dessas e dessas informações para fazer o seu atendimento. E eu vou utilizar, né, para saber qual o melhor medicamento que eu vou passar no receituário. Então, a coleta de dados, ela tem que ter uma destinação específica. Se não tiver caracterizado o princípio dessa finalidade, né, ou de forma descritiva, esses dados não podem ser coletados. Outro princípio é o da minimização da coleta. Um profissional da área da saúde, ou a clínica, ou o hospital, né, quando você está ali fazendo aquela fichinha, numa clínica de estética, ou numa farmácia, ou num odontologista, às vezes você faz um primeiro atendimento ali com a secretária, né, e aí ela pede,
Ah, doutora, vai preenchendo essa ficha aí. Já aconteceu isso comigo, né? Em clínicas odontológicas. Doutora, você vai ter que preencher esse formulário. Me entregaram até um tablet. E foi me perguntando várias coisas, minha idade, como era a minha alimentação e tal e tal. E naquela época, né, nem se falava, né? Até um tempinho já. Mas eu já fiquei um pouco constrangida. Para que ter que responder todo esse formulário só para depois eu ir para o médico, né? Numa consulta médica, odontológica. Então, a menor quantidade Doutora, de dados possíveis. a senhora falando a respeito desse constrangimento, teve uma vez que fui ao médico fazer um exame de sangue, revisão geral que a gente faz todo ano, né? Aí cheguei lá, o médico em público, assim, a recepcionista falou assim: qual foi a data da sua última relação sexual? Eu falei: oi? Isso não é da sua conta. Em público. Se fosse até assim, como ginecologista, né? Alguma coisa. no mínimo. Agora, assim, as perguntas, elas têm que ser realmente os profissionais da área da saúde, principalmente os atendentes nesse caso, né? Sim. Tem que ter um certo cuidado ao perguntar, porque vai que pergunta isso para uma mulher para uma menina, né, que está lá na fase da adolescência, então, começando a ser adulta, na frente da mãe. Pois é, às vezes o profissional da saúde tem muito isso. Ele quer já diminuir a quantidade de trabalho. Às vezes tem muitos pacientes, né? O atendimento ali às vezes tem que ser rápido, trabalha em várias clínicas, em vários hospitais. Então ele já quer, né? Não, falando, já vou passar esse formulário, essa ficha para a minha atendente, para a minha secretária e colhendo esses dados. E quando o paciente vier no meu consultório, eu já estou com, né, a metade da consulta já encaminhada. A partir da entrada em vigor da LGPD, isso vai ter que ser extremamente pensado e modificado dentro das clínicas, dos hospitais e dos profissionais da área médica. Porque até quem vai coletar esses dados ali, operar, que a gente fala que é o operador, tem a gente tem agora me fugiu a memória. A gente está falando, quando você falou que é a secretária, né, atendente, nesse caso a gente caracteriza pela LGPD como um operador. Ele está ali operando esses dados, né? Não é que ele não pode fazer isso, só que ele vai ter que ser vai ter que ser justificado, né? Por exemplo, ele vai ter que ter uma antessala, ele vai ter que ser registrado, né, dentro das normas do hospital, dentro da administração, dentro do processo de consultoria ali, de compliance, que vai ter que ser estabelecido, a gente vai explicar isso mais à frente. Então, não é que não pode, ela pode, né? Até para evitar o trabalho, mas eu não trabalho sozinha, eu preciso de pessoas, né? E aí só eu que vou poder ter informação desses dados, só eu. Não é que não pode. Mas quem for operar esses dados, coletar esses dados, vai ter que ser muito bem definido, né? De uma forma muito específica, registrada, porque esse profissional também vai ter responsabilidade diante de qualquer incidente que ocorra com esses dados aí dessa pessoa. Outro princípio, né, é o princípio do livre acesso, que esse titular, esse paciente, esse cliente, né, dos dados, tem que ter um canal de acesso para que, quando ele quiser, ou, né, por sua faculdade, ou que ele necessitar de ter acesso a esses dados, ele terá que ter disponível. E como a gente bem sabe, né, doutora, essa questão de prontuários médicos e fichas médicas é algo que a gente não encontra muita facilidade de acesso. Eu falo porque eu trabalho também na área previdenciária e sempre a gente precisa, né? A gente sempre fala com o cliente, fala, olha, eu preciso... doutor, eu sofri um acidente há 3 anos atrás e aí desde lá eu tô recebendo um benefício, mas o benefício foi cessado. Então, assim, sempre vem com um problema que a gente precisa de coletar esses dados. Mas ele sempre fala, eu não tenho mais esses documentos. Fala, mas você não tem como você ir no hospital, pedir para o seu médico que te atendeu, no hospital que te socorreu no momento do acidente. Não, doutor, eu já fui, é difícil, a recepcionista falou isso e isso. Então, a gente não encontra essa facilidade. E algumas vezes eles cobram para te liberar esse prontuário, né? A cópia do prontuário. Isso, e as pessoas sempre têm condições financeiras para arcar com esse custo, dependendo do tamanho do prontuário, vai sair caríssimo, né?
E para quem está mexendo com o previdenciário, eu acredito que o interesse seja realmente tentar Sim, minimizar os são custos. dados importantíssimos. É o que a gente está falando, é um dado da pessoa. Ali tem uma informação importantíssima que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa, né? Pode provar a incapacidade dela para receber um benefício perante a Previdência Social. Então, e por isso o livre acesso do titular dos seus dados aos seus dados e suas informações. Outro princípio também que eu estou citando, que eu acho que é importante, como eu já disse, tem vários princípios, a lei ela é bem principiológica nesse aspecto, é o princípio da segurança, né? Os profissionais, as empresas, eles vão ter que provar, vão ter que se adequar e provar que estão fazendo o tratamento devido e correto, com todas as normas de segurança, no caso de informações digitais, todo todo o acompanhamento, né, de acordo com a segurança da informação, com todos os requisitos, né? Aí quando a gente parte do princípio de segurança da informação, a gente já tem as várias ISOs, né, que são importantes seguir, né? São normas que são importantes, regulações que são importantes seguir. Então, o princípio da segurança é esse. A empresa ela vai ter que manter a segurança total desses dados, de acordo com a LGPD, investir mesmo aí, né, na parte na gestão desses dados, saber quem são as pessoas que vão acessar, não é qualquer pessoa, não é só a recepcionista, não é o enfermeiro, todas as pessoas que vão ter acesso a esses dados, que precisar, vão ter que ser identificados, registrados, e porque a lei ela vai cobrar isso, né? A gente vai ter fiscalização aí, mais na frente eu vou falar da NPD, mas eles vão ter que investir nessa área. Essa questão da segurança é uma questão muito complicada, porque a gente fala muito na área da saúde, as pessoas pensam só na área humana. Mas nós temos também a área veterinária, por exemplo, que é uma área de saúde onde a segurança de dados ela também tem que ser muito cuidada. Por exemplo, com relação a rebanhos. Os rebanhos normalmente são revendidos, são de planos internacionais. Até o doutor Tabajara colocou agora há pouco, né, ratificou aquela sua informação de que a origem da lei ela veio da Europa, realmente, né? Da União Europeia. Da União Europeia. E esse sigilo, essa segurança, até para exportação animal, ela é relevante. Também na reprodução, na produção agrícola, ela vem a ser relevante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que informações não vazem, né? As empresas vão ter que se virar. E isso, quando você falou a respeito que as empresas vão ter que se virar, gente, não são só hospitais, não todas as empresas que mexem com, não dados. Só com saúde, mas com tudo vai ter que tomar muito cuidado. Tudo hoje é dado, né, doutora? Tudo hoje é informação. Aonde você vai? Você vai no supermercado fazer uma comprinha, quer CPF na nota? Então, assim, e não adianta você falar que não, você acaba pagando no cartão, o CPF vai estar lá. Pra que você quer meu CPF? Pra onde vai meu CPF? O que você quer com o meu CPF, né? Então, a doutora falou, todas as empresas e pessoas também, pessoas naturais, que tratam dados pessoais, eu tô falando de profissionais autônomos, né? Não, escritório de advocacia não, tá? O escritório de advocacia vai manter o nosso, já aproveitando aí o gancho que a doutora falou, o escritório de advocacia não, ele não está submetido às regras da LGPD, mesmo porque a gente tem um código de ética totalmente diferente, a gente já entra, né, em outras lei, né, questões. Isso, é uma lei, não é uma regulamentação, a doutora falou. E, então, né, agora na área da saúde, a gente tem regulamentações que, né, do Conselho, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina. Então, são regulamentações. Então, regulamentações, né, comparado à LGPD, que é uma lei, né, é claro que a lei vai prevalecer nesses casos. Então, todas as pessoas mesmo, tirando os advogados. Mas aí os advogados, eu também já falo, já nossas regras são bem rígidas.
eu não preciso, né? Eu não estou adstrito às regras da LGPD, então eu não vou tratar, não vou me adequar às normas da LGPD de segurança. Importantíssimos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Um escritório de advocacia que tem causas grandíssimas, né? Só com pessoas importantes, artistas, ali estava Lady Gaga, Tom Hanks, só atores, né, de Hollywood, de alto nível de Hollywood, desse história de advocacia. E aí, né, hackers invadiram o sistema desse escritório e roubou os dados e informações pessoais desses artistas e colocaram na Deep Web, né? Que Deep Web é uma rede negra da internet, é a internet negra, né? Lá acontece tudo que é crime digital, enfim. E começaram a leiloar essas informações pessoais, né, desses atores, desses artistas lá de hollywoodianos. E no escritório de advocacia, quando eles foram descobrir, o vazamento tinha saído do escritório de advocacia. E como não ficou esse escritório de advocacia perante esses clientes, né, perante esse vazamento? A maioria dos escritórios lá são firmas, né? E por serem firmas, as indenizações são igualmente milionárias, né? Assim, foi, do meu ponto de vista, pelo que eu vi, até onde eu acompanhei, houve quase que a falência desse escritório, né? A doutora acompanhou. Bem como os advogados que ali trabalharam acabaram ficando sem os seus clientes potenciais mesmo depois, né? E assim, cai no descrédito, né? Você perde a credibilidade, você perde a sua visibilidade, e a advocacia, como também a área da saúde, os profissionais da saúde, isso é primordial, né? Essa confiança, isso é primordial. Então, citando, né, os Estados Unidos só como exemplo, lá as regras são um pouquinho diferentes, como a doutora mesmo disse, inclusive lá ainda não tem uma lei geral de proteção de dados, ainda se discute muito lá, eles são meio restritos com essa questão, porque eles gostam mesmo ali, né, de tratar esses dados, ter um controle maior sobre os dados pessoais, enfim. Mas aqui no Brasil, eu citei para pegar um exemplo aqui no Brasil, você já imaginou se isso acontece com um de nós, né, com um outro escritório? Então, é ruim, por mais que nós não estejamos, né, adstrito às regras da LGPD, é ruim. Um dado vazado essa semana que me chocou pelo vazamento foi o caso daquela guria de 10 anos, né, que foi infelizmente exposta de maneira indireta por quebra de sigilo, quebra de dados. Se essa lei tivesse em vigor, a responsabilidade, a apuração da responsabilidade seria muito mais eficaz, né, do meu ponto de vista. Com certeza. Porque a LGPD, ela prevê sanções altíssimas, né? São penas de multas diárias, penas de multas de até 2% sobre o faturamento daquela empresa. Então, assim, pode chegar até realmente à falência de determinadas empresas, né? Então, porque quando a gente fala de 2% do faturamento da empresa, a gente começa já a ir com multa de 50 milhões. Então, assim, claro, né, tudo tem que ser apurado. A gente não sabe ainda se realmente foi um vazamento por parte do hospital ou por algum profissional ali. A gente não sabe. Isso não foi ainda investigado. Mas se fosse, a gente deixando bem claro, porque se fosse, né, ou se ficar comprovado, e se a LGPD já tivesse em vigor, fora as sanções, né, as punições cíveis e penais, né, ainda teria as sanções administrativas, que a LGPD ela traz sanções administrativas, né? E são multas severas, além da publicização da infração, que aí é onde a gente tem que vai ser publicado, né? A LGPD ela prevê essa publicização que fora a multa, porque às vezes tem empresas que vai conseguir pagar essas multas, né? Fui lá, paguei, ficou calado, né? Pedi sigilo, alguma coisa. Não, a LGPD, ela exige, em determinados casos, que seja publicizado, né? Que a sociedade tome conhecimento daquela infração. Olha, aquela empresa ali,
não tomou as medidas necessárias, né, de tratamento de dados, de segurança daquela informação, daqueles dados, não fez uma política de privacidade correta naquela empresa, e por esse motivo, dados de clientes, pacientes foram vazados. E quem vai ser o responsável pela fiscalização dessa lei, doutora? A gente está falando tanto em segurança, porque assim, eu acho que o ponto mais importante realmente é a segurança. No caso Sim. da saúde, a segurança tanto do paciente quanto do médico, ou do agente de saúde, né? Quanto Uhum. também dos hospitais. Quem que vai ser o responsável por investigar? Sendo uma lei federal, a Polícia Civil irá investigar ou será uma investigação vinda da Polícia Federal? Já que se exige essa publicização dos atos, e essa publicização ela vem contrária à previsão da constitucional do direito à privacidade. Sim. Também, né? Ela entra Sim. em conflito, meio que você Mas só é aí, condenado, mas aí você pode só é dizer. culpado depois que tiver comprovada a sua culpa. Você só pode ser declarado. Mas ainda assim, você tem direito a se resguardar. Você não tem direito a ter sua imagem exposta. E aí, Sim, quem que é o não. responsável por investigar? Primeiro, essa publicização é uma das multas previstas, né? Aqui a gente tem multas, desde multas simples até essa que eu falei da publicização. Vai ter que, primeiramente, vai se apurar, e aí quem vai ser o responsável? Quem vai ser o órgão responsável por essa fiscalização? A própria lei, né, ela prevê a instituição da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Vai ser criado um órgão, uma Outra entidade. polícia, É digamos como assim. se fosse, não é nenhuma polícia, ela tem um poder de polícia administrativo, né? O poder de polícia do direito administrativo, mas não a polícia ali judiciária, polícia civil, não. Ela vai ser da espécie de uma agência reguladora, como se fosse a Anatel, essas agências, né? ANAC, enfim, vai ser como se fosse uma agência reguladora, tá? Inclusive, o próprio nome já fala, Agência Nacional de Proteção aos Dados Pessoais. Ela vai ser criada, primeiro a lei vai passar a vigorar e ela, né, depois de um tempo ela vai existir, já estão, né, fazendo votação para ver quem são as pessoas que vai trabalhar como fiscalizadores, enfim, ela tem todo um conselho lá, então estão pessoas que já, né, vão requerer um certo conhecimento, né, uma certa notoriedade na questão de proteção de dados. E aí essa agência ela vai ficar por conta de fiscalizar mesmo, como se fosse um órgão do governo que bate na porta dos estabelecimentos, das empresas e fala, olha, eu quero ver como é que está aí a empresa, né? Como é que está a segurança da informação, se está tudo correto, se estão... E aí quando a gente fala de segurança da informação, que é muito importante, doutora, a gente não está falando só da questão, segurança da informação é só na questão digital ali, das máquinas, dos computadores, né, do software, onde eu estou processando os dados. Não. A segurança da informação, ela se relaciona desde a câmera de segurança, do momento que você vai ali na portaria, que você deixa no prédio ali, preciso, né, ir no meu dentista que trabalha num prédio onde eu preciso deixar meus dados pessoais ali, que ele já é uma segurança da informação, né? Lá tem câmera, então tudo isso é segurança, né? Quem está tendo acesso? Onde ficam esses dados? Qual que é a máquina mesmo, né? Qual que é onde ficam esses dados? Fica num drive, numa máquina física, dentro daquele hospital, daquela empresa? Ou fica numa nuvem, num banco de dados, né? Quem tem acesso a isso? Quem são as pessoas que operam esses dados? Quem fica ali por conta como é que essa sala, né? E aí onde eu falei, quem vai, né, ficar por conta de coletar essas informações vai ter que ter um lugar reservado, um sigilo, só ele vai poder entrar, ali vai ter que ter uma digital, uma senha. Então, tudo isso é segurar a informação. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de tudo isso. E a NPD é que vai ser a responsável, doutora, por fiscalizar essas TJs, hospitais, empresas, enfim, tudo, pessoas naturais também, né, autônomos, profissionais autônomos, e aplicar as sanções. Aí, se
descobrir um vazamento de dados, né? Enfim, acontecer um incidente desse, ela vai apurar, aí vai pegar todo o processo, né, ali. Quais foram as medidas que vocês tomaram? Teve consultoria, teve compliance, vocês aplicaram as regras de segurança corretamente, porque a LGPD também traz uma série de regras que esses profissionais, essas empresas vão ter que seguir, né? Então é a ANPD, a agência vai ser criada, ainda não foi instituída, mas é a ANPD, tá, doutora? Então, sobre a aplicabilidade da LGPD na área da saúde, o que a senhora tem a falar? A senhora já falou bastante, já explanou bastante. Tem algum ponto que a senhora acha mais relevante Olha, ressaltar? doutora, até a gente conversou sobre isso mais cedo, né? Eu acho que foi que a senhora falou assim, doutora, você me fez uma pergunta interessante. Doutora, mas se esse médico ou esse profissional da saúde que quiser guardar esses dados, porque, como a gente falou, a qualquer momento, ou esses dados sensíveis, né, esses dados do titular, né, do paciente, vão ter que seguir critérios rigorosos de acordo com a LGPD. Né? Só da pessoa armazenar um dado, falar, mas eu não vou fazer nada, eu não vou tratar esse dado, eu não vou passar ele para outra empresa, para ligar para a pessoa e oferecer um medicamento. Só da empresa ou a PJ ter esses dados, colher esses dados, né, e armazenar esses dados, ela já vai estar submetida à LGPD. Aí a doutora me falou que existem umas resoluções na área da saúde, eu até tinha anotado aqui a resolução, se eu não me engano, acho que é a resolução 1821 de 2007, do Conselho Federal de Medicina, que fala do tempo em que esses dados devem ser mantidos, né, para uso mesmo ali, às vezes até do próprio titular, né, a resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina, eu estou falando mais para a área médica, ela prevê que, por determinados períodos, né, por exemplo, se os dados tiverem documentos de papel, dados físicos ali em documentos de papel, ele tem que manter esses dados por aproximadamente 20 anos, né? E aí, em 2007, que teve essa resolução, o Conselho Federal de Medicina criou essa resolução, a resolução 1821, que foi quando autorizou, né, que os prontuários, enfim, passassem para o meio digital, do meio físico para o meio digital. Essa resolução veio aumentando esse prazo. Hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, através dessa resolução, o médico, o hospital, a clínica médica, se ela quiser, ela pode manter esses dados para sempre, né? Não precisa ser só por 20 anos ou só por 18 anos, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela pode manter para sempre. Só que aí a LGPD já traz uma discussão com relação a isso. E aí? Porque quando eu quiser, titular dos dados, paciente, passei por um tratamento no hospital e eu não quero uma cirurgia, vamos pegar uma cirurgia plástica. Fui numa clínica de cirurgia plástica, fiz uma cirurgia plástica, mas eu não quero que ninguém saiba que eu fiz essa cirurgia plástica. Eu falo, não quero que fique anonimizado, não quero que ninguém saiba. E aí, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu entro em contato com o hospital e falo, olha, apague todos os meus dados, eu não quero que ninguém saiba, não quero, por via das dúvidas, que aconteça um vazamento aí e alguém fique sabendo que eu fiz uma cirurgia plástica. E aí, pela LGPD, o hospital vai ter que apagar esses dados, né? Vai ter que anonimizar e apagar, criar meios para isso, mas não pode manter esses dados, porque os dados é do titular. Então, a qualquer momento que ele quiser apagar, corrigir, revogar o consentimento, ele pode. Só que aí a resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina já fala diferente. Que os médicos, hospitais e clínicas têm que manter por determinados tempos, né, por determinado tempo, 5 anos. Determinada documentação, 5 anos, né? Eu não sei nem se. Pelo menos 5 anos. Pelo menos que é o prazo que exige para apuração de eventual responsabilidade civil com relação ao ato praticado. Sim. Pois Em média, são 5 anos. Aí
Aí essa eu acho que é a pergunta que fica, né? Mas peraí, tá conflitando aqui, doutora, com tudo que eu sei até agora, tudo que eu fiz até agora, né? No meu hospital, na minha clínica, enfim. E aí a LGPD, claro, ela previu tudo isso, né? E aí no artigo 15 e 16 da lei, ela traz as exceções. No artigo 16, no inciso 1, né, o artigo 16 é bem claro com isso, até vou ler um pedacinho aqui. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, nesse caso, por mais que haja, né, o consentimento da pessoa, fala, eu quero que você apaga. Aí o que o profissional da saúde vai falar? Não, não vou apagar, porque a LGPD me autoriza a cumprir o meu regulamento. E o meu regulamento fala que eu preciso manter esses dados por determinado período. Então, eu vou manter. Então, nesses casos aí, tem a exceção para o pessoal da área médica manter esses dados. A LGPD ela foi bem clara nesse aspecto. E eu acho que isso é importante. E vai de encontro com aquilo, né? Independente disso, eles vão ser obrigados a guardar sigilo daqueles dados. Uhum. Eles não estão isentos. Acabou o tratamento, tem que manter por 5 anos. Cara, por 5 anos mantém em local fechado, com certeza, sem acesso de terceiros. Ah, mas eu não quero que essa informação vaze. Se vazou, a responsabilidade a partir da vigência da LGPD vai ser da onde vazou, né? Tem que se provar a responsabilidade, até porque existe a responsabilidade, no caso, além da criminal, a civil, que também acaba, às vezes, sendo... dando moral. Bem mais interessante, entre aspas, para quem está buscando. E a gente tem que tomar cuidado. Cabe a responsabilidade da prova nesse ato, vai caber a quem detinha aqueles dados provar que não foi ele quem vazou. Porque eu já vi casos em que o paciente pega o prontuário, guarda o prontuário, e de repente vira e fala assim, não, aquele dia deu errado, isso, isso e isso, e cadê o prontuário para provar? Né? Não tem. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Eu acho que nesse ponto a lei foi muito sábia e resguardar também o profissional. Porque com certeza. Foi muito sábia. O que mais? Então, assim, e assim, ocorre... doutora, eu acho assim, só para aproveitar esse ponto. Às vezes tem muita gente falando, mas a lei foi muito dura, porque essa questão da lei ainda não entrar em vigor, porque estava prevista para entrar em vigor agora, né, no mês de agosto de 2020. A lei foi publicada em 2018, e aí deram um ano aí de vacatio legis, que a gente fala, né, de espaço, para quê? Para as empresas se adaptarem, porque realmente é muito custo, né, para a empresa. Tem empresas que vão ter que refazer toda a gestão. Empresas de tecnologia mesmo aí, né, que a gente tem visto no mercado, tendo que contratar pessoas, vai ter que contratar gente que saiba lidar com isso, com essa nova legislação, aplicar um compliance na empresa, de proteção de dados, gestão de dados. Então é muita coisa, né? Estruturar essa empresa, investir em segurança eletrônica, segurança da informação. Então, por esse motivo, por conta da pandemia, que realmente houve, né, impactos gigantes aí na área, né, no comércio, enfim, na questão empresarial do país, aí o governo, né, o presidente editou uma medida provisória, inclusive foi a medida provisória do auxílio emergencial, e aproveitou para suspender a vigência da lei, né, a data, mais uma vez. E aí agora a gente está em discussão, dia 26 agora, né, é a última chance, digamos assim, do Congresso manifestar se a lei vai entrar em vigor esse ano ainda ou se vai ficar para o ano que vem. Mas o que tem falado? Essa lei é muito dura para nós, empresários, profissionais da saúde, pessoas que tratam dados pessoais, né? Mas eu não vejo dessa forma, porque ela não é só, vou aplicar de forma independentemente do que acontecer, houve uma infração, eu vou lá e vou aplicar uma multa. Não. Tudo vai ter que ser, claro, né, de acordo com até o princípio base da Constituição, né, um princípio fundamental, o devido processo legal, ele vai se apurar. E por que é importante, às vezes, as empresas
procurarem se adequar, né? Procurar uma nova gestão, fazer um compliance, procurar uma consultoria nessa área, para deixar tudo muito claro, porque se ficar comprovado nessa apuração, né? Nesse processo administrativo, caso haja um incidente, se a NPD, a agência, constatar que a empresa tomou todos os cuidados e que não foi culpa da empresa o vazamento da informação ou do dado, a empresa não vai sofrer nenhuma penalidade. Então, é importante se adequar, é importante ficar atento a essas novas regras, para não ser pego de surpresa, porque aí acontece, o vazamento de dados vai sempre acontecer. Mas se a empresa está prevenindo, sim? A gente até tem que tomar bastante cuidado nesse ponto. Você estava falando da prevenção, não sei se seria isso, porque a gente entende que no Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço, o dono da empresa, ele responde solidariamente pelo ato dos seus funcionários, né? Sim. Das pessoas que detêm os dados. Então, às vezes, enquanto aquele funcionário trabalhava na empresa, ele guardou o sigilo. Mas ele saiu de lá, ele resolveu revoltar com a empresa me ferrou com isso, com aquilo. Ocorre bastante, desse jeito, né? doutora, bem lembrado. Eu entendo que é penado, mas assim, não, agora eu vou liberar esses dados. Ainda assim, haveria a responsabilidade da empresa solidária? A senhora entende que poderia haver essa responsabilidade solidária? Não. A LGPD ela é bem clara com relação a isso. Não existe responsabilidade solidária na LGPD, tá? Inclusive, tem todo um procedimento que tem que ser... Houve um incidente... A ANPD vai entrar, né, nesse caso, vai fazer todas as investigações, né, vai fazer toda a auditoria ali. Por isso é importante se adequar, por isso é importante buscar essa adequação, né? É como se fosse uma ISO, né? Eu tenho aquele selo de qualidade. É justamente isso. As empresas, né, vão ter que buscar esse selo. Olha, minha empresa tomou todas as medidas necessárias para proteger os dados. O que não quer dizer que isso não vai acontecer. Vazamento de dados tem todos os dias. Isso é impossível. Inclusive, nós estamos passando para os próximos 9 minutos e a doutora Cirlei perguntou há um tempo atrás, já, né, com relação a essa questão, essa comercialização de dados que são passadas para empresas de cobrança. Não está diretamente relacionado ao direito da saúde, mas eu acho interessante a gente comentar a respeito. Como é que seriam essa... Como doutora? Que às vezes a empresa... Só repete a pergunta. Como é que ficariam a questão da venda de dados a empresas de cobranças? Você tem um débito com uma empresa, com uma grande empresa, por exemplo, com um banco, uma financeira. Sim. Aí você atrasa por uns 30 dias. De repente, essa empresa passa para uma empresa de cobrança ou a empresa de cobrança compra aqueles dados. Como é que fica essa questão? Existe alguma previsão na LGPD a respeito? Existe sim, doutora. Ela tem, se eu não me engano, acho que é o artigo 7º. Depois eu vou conferir. Mas ela tem a previsão sim. Inclusive, a gente fala que são bases legais, tá? A gente tem 10 bases legais. A GDPR, né, que é o regulamento da União Europeia, cuja qual a nossa lei foi praticamente uma cópia da GDPR. Mas enquanto a GDPR tem 6 bases legais, a LGPD tem 10 bases legais. O que são essas bases legais? É onde o controlador, né, o controlador, que é a empresa, ou o profissional da saúde, ou o empresário, né, o dono de negócio ali, que vai coletar esses dados, que vai tratar esses dados, ele se apoiar. E o que acontece? Essas bases legais, além do consentimento, ela tem outras especificações. Por exemplo, quando a gente vai fazer, né, uma consultoria na área de governança de dados, a gente vai saber qual que é o negócio do senhor. Meu negócio é esse. E eu preciso desses dados. Minha empresa, né, é uma empresa da área de cobrança. Não tem como, doutora, eu não comercializar esses dados, suponhamos, né? Ou eu tenho um comércio, né? E as pessoas que não me pagam, como é que eu faço para transportar esses dados para o Serasa, para outras instituições, para o SPC? Como que eu faço, doutora? É o único meio, né, de eu recuperar meu crédito, né? Enfim, a empresa, ela pode continuar comercializando, ela pode continuar passando o tratamento desses dados
para outras instituições, outras empresas. Isso não é proibido. Cabe o quê? A essa pessoa que está passando, né, fazendo essa consultoria, ou enfim, a própria empresa mesmo que está ali se adequando às normas da LGPD, a cada vez que você for fazer um contrato com alguém, que você, né, que precisar coletar dados pessoais do titular, você já deixa ele ciente, né? E a gente fala que são termos de usos, contrato. Você vai ter que deixar isso especificado no contrato. Fala, olha, a nossa empresa aqui comercializa esse tipo de produto, ou né, um e-commerce, por exemplo. Aqui você está comprando, né, numa plataforma digital, e além de nós, né, pessoa jurídica aqui, comércio, empresa tal, fulana de tal, tratar os seus dados, a gente ainda passa essas informações para outras empresas. E aí você vai ter que deixar especificado nos termos de uso, no contrato, quais são essas empresas que também terão acesso a esses dados. E aí a pessoa vai falar, não, tudo bem, né? E para qual motivo que vocês passam os meus dados para essa outra empresa? A gente passa por isso e por isso. E existe também outra base legal, né? Que aí a gente costuma dizer que é o quê? Por interesse, né? Interesse legal ou interesse da própria instituição, que é um dos meios mais fáceis da gente poder comercializar esses dados. O que é interessante a saber é que não é impossível, tá? Não ficou impossível a empresa passar para outro controlador esses dados, mas desde que fique muito claro para o titular quais são as empresas que estão tratando esses dados, qual a especificação desse tratamento. Acho que para finalizar, uma coisa que eu acho que incomoda todo mundo é o tal da empresa de telefonia ligar oferecendo serviço, empresa de cartão de crédito ligar oferecendo serviço, sendo que às vezes você nunca nem teve telefone naquela operadora ou nunca teve conta naquele banco que está te oferecendo cartão. Esse tipo de comercialização indireta é um vazamento de dados? Porque, sim... Assim, doutora, como igual falei, hoje, não, por exemplo, né? não é um vazamento de dados. No seu caso, foi um vazamento de dados porque você não autorizou, você não ficou sabendo, não te passou um termo de uso, Mas como é que a pessoa não descobre te o número do seu telefone, já sabe o número do seu telefone? Ó, Olha, eu estou te ligando aqui do banco X, não vou citar nome, estou te ligando do banco X e eu estou vendo aqui nos seus dados, a senhora tem disponibilidade para um cartão de crédito de R$12.000. Qual que é a melhor data para pagamento? Não, isso jamais. Assim, jamais. Entendeu? Acontece. A senhora tem... estou vendo aqui que a senhora utiliza muito os canais de tal empresa. A senhora quer fazer um contrato dessa empresa? Você não tem contato com a empresa e de repente ela tem acesso a você, a seus dados, CPF, tudo. Isso é uma quebra de dados? Com certeza. Vazamento de dados? Não é nem um vazamento, é uma fraude, né? Que assim, a gente trata... Qual é a diferença entre vazamento e fraude? Para finalizar, não, 2 minutos. Todos os profissionais da LGPD falam que é vazamento. Mas eu costumo dizer que é fraude. É coisa minha mesmo. Porque fraude é aquilo que você vai com o intuito de fazer. O vazamento é algo que, houve um descuido, entendeu? Não, foi um hacker que invadiu. Você tá no boteco, comenta um caso, aconteceu de saber. Eu tive a intenção de fazer aquilo. Eu tive a intenção de pegar seus dados e fornecer para vender os seus dados para a empresa. Às vezes até por vantagem comercializar. Econômica, né? É uma concepção minha. Mas todo mundo fala que é vazamento. É vazamento, tá? Eu costumo falar só para diferenciar um pouco, para não confundir essa questão de incidente. Mas não pode, doutora, jamais. Vai ficar o resto da Nós vamos ter que encerrar para não passarmos para um próximo bloco. Muito obrigada pela atenção, obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, doutora Juliana, por ter nos prestado esse esclarecimento. E seja bem-vinda para novos episódios de live. Eu que agradeço, doutora. Foi uma honra, novamente, estar com você e debater esse tema tão importante, né? E, enfim, aguardem a LGPD. E não esperem. Quando ele entrar em vigor, a gente volta a falar sobre ela, pode ser? Com certeza. Vamos tomar uns devidos cuidados já. Obrigada a todos e se cuidem. Até mais, gente. Obrigada Beijo. a todo mundo que nos assistiu.